a Brie. Nós éramos melhores amigas e compartilhávamos praticamente tudo uma com a outra, até o mesmo namorado, como descobri recentemente. A Brie sempre foi a irmã bonita de nós duas. Ela era super popular na escola e as outras garotas queriam se vestir como ela, enquanto os meninos mandavam um monte de bilhetes românticos e presentinhos só para receberem um sorriso de volta. Eu era uma garota totalmente na média, tanto em notas quanto na aparência. Não era feia, mas era difícil crescer ao lado de uma modelo como a minha irmã, sabendo que não tinha nada de especial para que as pessoas admirassem. Apesar disso, a Brie e eu sempre fomos melhores amigas. Ela jamais se gabou da própria aparência e sempre me apoiou muito em tudo. Como era mais velha, para ser precisa, tinha 2 anos mais que eu. Praticamente me ensinou tudo o que sei sobre maquiagem, garotos e relacionamentos. Só que eu levei um tempão para colocar os conselhos dela em prática. Veja bem, todos os garotos decentes da escola estavam ocupados tentando chamar a atenção da Brie. E sempre que algum deles se aproximava de mim, era só para saber as preferências da minha irmã. Enfim, um dia uma nova família se mudou para a nossa rua e minha mãe, como sempre, resolveu ir até lá para cumprimentar nossos novos vizinhos. A Brie se recusou a ir com a mamãe, pois estava se arrumando para um encontro com outro cara. Eu não tinha nada para fazer, então fui com ela até a casa dos recém-chegados. Por ironia do destino, aquela família legal tinha um filho chamado Dave. Ele tinha a minha idade, era lindo e iria estudar na mesma escola que eu e a Brie. E para completar, ele iria para a mesma série que a minha. Nós só ficamos 5 minutos na casa dos novos vizinhos, mas eu não conseguia tirar o Dave da cabeça. Claro, contei isso pra Brie e ela ficou super feliz por mim. Até me disse que eu era sortuda, pois já que nós dois estudaríamos na mesma sala e morávamos na mesma rua, eu tinha grandes chances de namorar com ele e tal. Então sim, eu estava super empolgada com isso e senti que finalmente teria um namorado para chamar de meu. Parece que eu tinha razão, que o Dave também gostava de mim, pois no dia seguinte, na escola, ele sentou do meu lado na aula de biologia e depois ficou perto de mim na cantina e perguntou se poderíamos ir embora juntos. Ele era incrível, era inteligente, me ajudou a melhorar minhas notas, além de educado o suficiente para deixar minha mãe encantada com ele. Também gostava de beisebol, o que fez meu pai até chamá-lo de filho. Ou seja, minha família inteira gostava do Dave. Mas em determinado momento, comecei a perceber que alguém de nós estava gostando exageradamente dele, e não era eu. Sempre que o Dave vinha à minha casa e a Brie estava lá, ela o paquerava descaradamente. É sério! Ela o elogiava, dizendo que ele ficava muito bem com aquela camisa, ou o chamava de Davinho, meu bem, e daí por diante. E sempre que eles conversavam, minha irmã ficava bem pertinho dele e colocava a mão sobre o peito dele, por exemplo. Não que eu fosse contra qualquer contato físico entre eles, mas você sabe o que dizem por aí sobre tocar uma pessoa durante uma conversa, né? Tentei não sentir ciúmes, dizendo pra mim mesma que ela era minha irmã e minha melhor amiga e que jamais faria alguma coisa para prejudicar meu relacionamento. Mas com o tempo, o comportamento dela foi ficando cada vez mais atrevido. Por exemplo, uma vez eu e o Dave iríamos ver um filme lá em casa. Meus pais tinham saído e a Brie estava se arrumando para se encontrar com alguém. Então, sabe, era para ser uma noite agradável, de casal. Mas a minha irmã começou a experimentar roupas e disse que precisava de uma opinião masculina. Aí colocou uns vestidos justíssimos, calças jeans apertadinhas com blusas super justas, e aquilo me deixou furiosa. Falei pra ela que precisávamos ter uma conversa séria e a levei para outro cômodo para que o Dave não nos ouvisse. Você acredita que ela fingiu total surpresa quando lhe pedi que parasse de paquerar meu namorado? A Brie parecia não entender do que eu estava falando e por que eu estava tão furiosa. Sabe, tentei ser legal enquanto falava sobre aquilo, mas a dissimulação dela me tirou do sério. Minha irmã disse que era um absurdo eu acusá-la de estar tentando paquerar o Dave. E completou que já que eu estava tão insegura, era melhor não trazer meu namorado para casa, além de procurar um terapeuta. E aí, simplesmente saiu para o tal encontro. Mas aí meu humor já tinha azedado. Claro, o Dave percebeu que estava rolando algum problema entre mim e a Brie, e eu estava profundamente triste e precisando de um consolo.
Então contei sobre a minha preocupação. Aquilo o fez sorrir. Parece que, assim como a Brie, ele não percebeu nenhum tom de paquera entre eles. E disse que mesmo que houvesse algo assim da parte dela, jamais daria bola, pois só tinha olhos pra mim. Ai, que fofo! Aquilo apaziguou meus ciúmes, mas agora eu sabia que devia pedir desculpas a Brie por tê-la ofendido. Bem, pedi desculpas e ela me perdoou. Mas se você acha que ela mudou o modo como tratava o Dave, está enganado. Nada mudou. E agora acho que estava pior, pois a Brie sabia que aquele jeito dengoso de dizer Dave, meu bem, me irritava. Refleti bastante sobre a situação toda e cheguei à conclusão de que só havia um jeito de a minha irmã aprender uma lição. Jogar duro com ela, pagando na mesma moeda. Na época, a Brie estava namorando um cara que trabalhava na cafeteria do nosso bairro, o Chuck. Ela dizia que aquele era o relacionamento mais promissor que já tinha tido e que achava que gostava dele pra valer. Então, ele era o cobaia perfeito para o meu plano. Aí, eu comecei a paquerar o namorado da minha irmã sempre que o via em algum lugar. Para a Brie, elogiar os garotos, olhar para eles com interesse e dar um sorrisinho misterioso era a coisa mais natural do mundo. Mas para mim era difícil, pois eu tinha que superar minha timidez. Jamais vou esquecer da minha primeira tentativa de paquerar o Chuck enquanto ele estava na sala de estar, esperando a Brie descer. Resolvi entrar em ação, então fiquei bem pertinho dele e perguntei como ele estava. Ele ficou tão surpreso que começou a recuar, enquanto eu continuava a me aproximar dele. No fim das contas, o Chuck tropeçou na mesa de centro e nós dois caímos no chão. Aliás, eu caí em cima dele. Ambos começamos a rir freneticamente. E assim que nos levantamos, vi a Brie, que tinha acabado de entrar e havia nos visto no chão. Ela não disse nada e parecia não estar nem um pouco incomodada com aquela cena. Mas fui além. Da vez seguinte, quando soube que o Chuck iria lá pra casa, resolvi usar um dos vestidos mais sensuais da Brie. Caramba, ele era apertado demais e super curto. Mas como eu precisava dar continuidade ao meu plano, resolvi ir até a sala e perguntar ao Chuck o que ele achava daquele vestido e se o meu Dave iria gostar de me ver com ele. Posso estar enganada, mas quando o namorado da minha irmã me viu, ficou de queixo caído por um segundo. Acho que fiquei um arraso com aquele vestido. E a Brie disse que eu estava bonita, mas deu jeito de tirar o Chuck de casa rapidinho. Ela não disse nada sobre o meu comportamento, mas deduzi que meu plano tinha funcionado, pois algumas vezes a ouvi falar ao telefone com o Chuck com a voz alterada. Tive uma sensação boa e estranha de que aquilo era por minha causa e me senti meio que vingada. A propósito, minha paquera fake com o Chuck acabou melhorando meu relacionamento com o Dave, pois desde que comecei a colocar meu plano em ação, percebi que ele ficou mais interessado em mim. Então, essa situação toda só trouxe benefícios para o nosso relacionamento. Na época eu nem imaginava que estava redondamente enganada. Algumas semanas se passaram desde que parei de paquerar o Chuck, mas a Brie ainda ficava apreensiva e irritada sempre que o via. Acho que eles ainda estavam brigando muito. Aí recebi flores, meu chocolate preferido e um cartão que dizia que eu era a garota mais linda do mundo. Aquilo irritou ainda mais a minha irmã, que ligou na hora para o Chuck para dizer que ele deveria ser mais romântico com ela, se não quisesse perdê-la. Para falar a verdade, um pedacinho de mim estava super satisfeito por finalmente ver que não era eu que estava com inveja da própria irmã. Enfim, resolvi agradecer ao Dave pelas flores e tal. Agora imagine minha surpresa quando ele negou que tivesse mandado algum presente para mim. E ficou furioso e magoado com o fato de que alguém estava tentando me conquistar. Aquilo parecia muito estranho e eu não conseguia imaginar quem era a pessoa. Mas mais tarde, naquele mesmo dia, fui surpreendida mais uma vez com chocolates e flores. O Chuck foi até a nossa casa. A Brie estava tomando banho e pediu que ele a esperasse. E aí, ele me perguntou se eu tinha gostado dos presentes que ele havia me enviado mais cedo. E enquanto eu fiquei lá, parada, em choque, tentando encontrar as palavras certas para responder, o Chuck continuou dizendo que era apaixonado por mim havia muito tempo. E desde que notou que eu estava dando bola, com todos aqueles elogios e com o vestido sensual, pensou que eu não me importaria de ficarmos juntos. Me senti lisonjeada, chocada e totalmente furiosa ao mesmo tempo.
Pensei que a melhor forma de lidar com aquilo era expulsá-lo de casa e contar o que havia acontecido para a Bri. E sabe o que aconteceu? A justiça nunca falha. Ela me culpou por tudo. Nós brigamos feio e não nos falamos pelo resto do dia. De manhã, recebi uma mensagem do Dave terminando tudo comigo. Aposto que foi a Bri que contou tudo pra ele, mas do jeito dela, sabe? Agora, tanto eu quanto minha irmã estamos sofrendo com o término dos nossos relacionamentos. E o pior é que ainda estamos brigadas. Você acha que o que fiz foi errado? Vou esperar pelas suas curtidas e comentários.